Nós vamos introduzir a nossa aula, nós vamos falar do objeto do amor de Deus, depois eu vou falar sobre 3 características desse amor. Alguns teólogos falam de 7 e de muito mais, mas eu falei, eu tenho que fazer um corte e eu vou me concentrar em 3 características desse amor, depois nós vamos trazer algumas aplicações ao final. Então, nós vamos introduzir, vamos falar do objeto do amor de Deus, depois nós vamos falar de 3 características, depois nós finalizaremos com algumas considerações e aplicações para refletirmos e para que isso seja foco da nossa mudança, da nossa postura diante desse grande amor. Capítulo de número 4 da primeira carta de João, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse livrinho aqui de um teólogo que faleceu, não é do meio reformado, mas ele escreveu um livro chamado assim, O Obstinado Amor de Deus. Aquele livrinho assim que você fala assim, cara, eu preciso ler um negócio hoje para o meu coração. É um livrinho que vale a pena ler, O Obstinado Amor de Deus. Ele começa falando assim, logo no início, ele diz assim, tão grande e tão acessível, tão grande e tão acessível. 2 milênios de cristianismo proporcionaram tempo mais que suficiente para que inúmeros pensadores tentassem descrever, qualificar ou quantificar o amor divino das mais diversas maneiras, diz ele. O esforço de minerar algum termo ou cunhar uma expressão grandiosa para articular esse conceito indizível, afinal, Deus é o próprio amor que dele emana. E ele diz o seguinte, talvez, compreendendo a insuficiência dos adjetivos, Agostinho preferiu valer-se de uma constatação, ao invés de tentar definir. Deus ama tanto a cada um, como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. Esse Agostinho era o cara, né? Deus ama tanto a cada um, como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. Quando nós lemos esses textos da primeira carta de João, nós vamos aprender aqui que o amor é a essência de Deus. É a essência de Deus. O conceito essência é um conceito da filosofia muito importante. Quando fala assim que algo é essencial, automaticamente você está dizendo se não houvesse aquilo, aquilo não seria aquilo. Então, quando nós falamos o seguinte, que o amor é essencial em Deus, nós estamos dizendo que se Deus não tivesse esse atributo, ele não seria Deus. Deus tal como ele se revelou. Agora, nós precisamos entender o seguinte, o amor não é Deus. O amor não é Deus. Deus é amor. Quando o texto diz que Deus é amor, nós não podemos pensar que o amor é Deus. O amor não é Deus. Deus é amor. Então, dito isso, a gente vai avançando. O teólogo anglicano J. Packer, ele falando sobre os atributos de Deus e também da palavra de Deus, para chegar ao atributo do amor de Deus, ele diz algo da seguinte forma, ele diz assim, quando estudamos a sabedoria de Deus, vemos alguma coisa da sua mente. Quando pensamos em seu poder, vemos um pouco de sua mão e de seu braço. Quando consideramos a sua palavra, aprendemos algo sobre a sua boca. Deus fala. Mas agora, contemplando o seu amor, vemos algo do seu coração. Acho que é nessa linha que Agostinho transitou, né? E J. Packer diz o seguinte, conhecer o amor de Deus é, na verdade, o céu na terra. Conhecer o amor de Deus é, na verdade, o céu na terra. Eu ouvi uma história, há algum tempo, que dizia mais ou menos assim, de que um missionário trabalhava num bairro de periferia, e quando aproximou-se uma determinada data, eu não sei precisar se era por ocasião do Natal, o missionário resolveu
comprar alguns presentes para uma criança de uma família específica daquela comunidade. E conta-se a história, obrigado, Márcio, e conta-se a história que enquanto o missionário subia com aquele presente, demonstração de amor, de graciosidade, ele recebeu uma pedrada, uma pedra voou lá de cima e desceu e o acertou na testa, e como diria lá onde os meus pais vivem, e o melado desceu. E golpeado por aquela pedra, ele então foi impedido de subir e de acessar aquela família. E ele teve que procurar o hospital para se tratar. E depois de se tratar, ele voltou e aí sim conseguiu chegar até aquela casa. E ao chegar àquela casa, aquele pai, muito constrangido, disse ao missionário que ele não poderia receber aquele presente. Porque o sujeito que lançou aquela pedra foi o seu filho, a quem o missionário haveria de levar o presente. E o pai disse então, meu filho não merece, meu filho não merece. E o missionário disse, realmente seu filho não merece, mas ele precisa. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. E o amor de Deus nos é doado em Jesus Cristo. E nós assumimos a seguinte postura em relação ao amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Nós, pelo menos duas situações, talvez existam outras, mas uma delas é a seguinte. Nós nos posicionamos com ódio no que diz respeito a esse amor, essa é a verdade, por conta da nossa natureza. A priori nós nos posicionamos como este menino que taca pedra em quem vem trazer o amor para nós. No segundo momento, nós assumimos uma outra postura diferente dessa, mas que está atrelada a essa, é que, se por um lado mostramos ódio àquele que é o amor e a quem quer trazer o amor para nós, por outro lado, nós nos envergonhamos por quem somos e nos escondemos deste que nos oferta o seu amor em Jesus Cristo. Então falar desse atributo é algo assim, deleitoso, porque, em alguma medida, nós já conhecemos intelectualmente, e talvez estamos até bem informados, mas nós precisamos, irmãos, além, a partir da informação que nos chega das Escrituras sobre o amor de Deus, nós precisamos experimentar, vivenciar este amor. Nós precisamos nos curvar, nos render a essa conquista desse Deus que nos atrai, desse Deus que nos chama para perto de si e que quer fazer com que, a partir da experiência do amor demonstrado em Cristo, a gente encontre e a gente experimente o verdadeiro sentido da nossa existência. Antes de descrever, a gente pergunta, o que é o amor de Deus em essência? A gente vai tentar dar conta disso. Como nós devemos defini-lo, já que alguma coisa nós sabemos acerca desse amor? Como nós devemos analisá-lo à luz da Escritura? Não de ficar com uma curiosidade, mas de olhar para a Escritura, para aquilo que Deus falou acerca de si mesmo e do seu amor que está em si mesmo, mas que é demonstrado na história em Cristo, sermos nutridos, alimentados nessa manhã com essa verdade. Por que isso? Porque geralmente, quando nós falamos acerca do amor de Deus, nos concentramos no como e quando opera ou se manifesta. A gente fica pensando e desejosos para sabermos como ele se opera, quando ele se opera. Mas se nós procedermos assim, nós corremos um risco de não compreender a essência do amor em Deus e o amor de Deus na história demonstrado em Cristo. Vejamos então, à luz daquilo que eu falei com vocês a priori, sobre o objetivo do amor de Deus. O objetivo do amor de Deus. Ou o objeto do amor de Deus, melhor dizendo.
Quando a gente coloca assim, você talvez diga, pastor, essa aí é fácil, essa eu sei. Só que quando a gente é diligente em olhar para o amor de Deus para fora, nós deixamos de olhar para o amor de Deus para dentro, de si mesmo. Eu explico isso então. A gente encontra na teologia os estudiosos que sistematizaram as boas doutrinas, a sã doutrina, e dentre elas, essa que versa sobre o amor de Deus, dois conceitos que falam o amor ad intra, um conceito latim, e o amor ad extra. Quando ele fala do amor ad intra, o amor manifestado na relação da Santíssima Trindade. Por que é importante entender isso? Porque nós somos tendentes a olhar para o objeto do amor de Deus, para a criatura, para o amor de Deus que é endereçado, o amor de Deus que é manifestado para a criatura. Só que quando nós deixamos de olhar para esse ponto que diz respeito a antes de tudo quanto Deus criou e que veio à existência, se nós fizermos esse corte, nós talvez não teremos condição de compreender esse amor que já se manifestava na eternidade, esse amor que já era percebido, vivenciado pelas três pessoas da Trindade. Então, antes de Deus manifestar o seu amor para com as suas criaturas, e de modo particular o homem caído, esse amor já era algo presenciado, já era algo manifestado, já era algo doado. Já era a afeição de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade se relacionam em amor. O Pai ama o Filho eternamente gerado, e o Filho eternamente gerado ama o Pai. E o Pai e o Filho, de quem procede o Espírito Santo, amam o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Agora, quando nós falamos desse objeto do amor de Deus sendo a Santíssima Trindade, nós estamos falando de um objeto digno. Porque depois nós vamos falar do segundo objeto, de um objeto digno. E aí nós falamos do amor ad extra. E o amor ad extra é o amor manifesto, ou manifestado pela criatura, especialmente pelo homem caído. Tendo a Santíssima Trindade se relacionado e se relaciona em amor, aprove a Deus, o Pai, amar a sua criação e, num determinado momento, manifestar este amor para com a humanidade caída. Demonstrando assim, portanto, o seu amor na história, no tempo e no espaço, quando ele, então, manda o seu filho, quando o seu filho se encarna. Quando o seu filho exemplifica a forma mais sublime de amor, a forma mais grandiosa de amor, a forma mais digna de amor que nós podemos conhecer e experimentar. Só que nesse caso o objeto é indigno. O objeto sou eu, irmãos. O objeto desse amor é você. E nós não merecemos esse amor. E nós não merecemos sermos amados com esse amor. Mas Deus quis nos amar. Ele decidiu nos amar. Mais adiante nós vamos ver que Deus não foi coagido. Nem por ninguém, nem por circunstância, nem por razões nenhuma. Então, dito isso, vamos a algumas características do amor de Deus. Para ser preciso, 3 características. Nós vamos falar do amor eterno, o amor eletivo e o amor sacrificial. E eu vou precisar que você, um crente bereano, que você abra a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia, ler as Escrituras. Nós estamos em escola bíblica, em classe de escola bíblica dominical. E é importante que você manuseie, é importante que você leia. Então, eu quero começar lendo as Escrituras, dando a oportunidade a você. E para essa leitura eu vou pedir ao nosso irmão Tiago Almeida para que leia Jeremias, profeta Jeremias 31, 3. 31, 3. Primeira característica, nós vimos primeiro o objeto do amor de Deus, o objeto
É o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, os homens são objeto do amor de Deus. E agora nós estamos vendo 3 características. E a primeira característica é o amor eterno de Deus. Tiago, por gentileza, leia em alto e bom som. Olha aí, irmãos, que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Não se trata de apenas uma declaração de que o amor é eterno, mas esse amor eterno leva Deus para a ação. Ele ama, ele é o Deus eterno, ele é o Deus imutável, ele é o Deus grandioso. Ele ama o Filho, ele ama o Espírito Santo e é amado pelo Filho e pelo Espírito Santo. E ele então decide amar pessoas. Pessoas que estão no tempo. Pessoas que se rebelaram contra ele. Pessoas que viraram as costas para ele. E ele diz, eu amei com amor eterno eu te amei. E aí isso leva Deus a agir na história. Por isso, por conta de quem eu sou, por conta do meu amor, que é eterno, esse amor eterno que me levou a amar vocês, me levou a atrair vocês com benignidade. O amor de Deus é um amor eterno. Agora veja, compare neste mesmo livro, no capítulo 2, vamos continuar com Tiago, capítulo 2, 2 e versículo 5. Que agora vai falar do amor do povo de Deus por Deus. Para você perceber por que você faz certas coisas, por que você, num dia, você levanta as mãos assim e fala, como eu amo o meu Senhor, e como em determinado momento o seu amor, que não é eterno como o amor de Deus, você enfia o pé na lama. Tiago, por gentileza. 2, depois do versículo 5. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Sim, assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, veja o contraste do amor de Deus para com o amor do povo de Deus. Parece até história. Aliás, aqui há o conceito, né, de casamento. Deus o tempo todo está dizendo que é o noivo, que é o marido, né, do seu povo. Né? Parece até a história do casal, né, do camarada que fez tantas declarações para a menina, né, quando ela estava com aquela pelezinha esticadinha. Né? Se bem que hoje tem jeito de esticar a pele também. Né? Mas, enfim, aí as rugas chegam daqui a pouco. Na mocidade era uma coisa, né? Durante até certo tempo, maravilha. Daqui a pouco, Mas aqui está falando dessa relação do povo, desse povo que foi amado por Deus e que demonstrou afeição para com Deus, de amor, como uma noiva, e desse povo que seguia o Senhor no deserto, nos momentos mais difíceis da vida, né? Talvez uma alusão à caminhada rumo à terra prometida. E de repente esse povo vira as costas para Deus e vai atrás dos amantes, dos ídolos, e revela infidelidade, um amor que não subsiste o tempo todo, que é mais circunstancial, que não é duradouro, que titubeia. Em contraste a este amor, Deus fala, o meu amor é eterno, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Por ser qualificado como um amor eterno, logo ele é um amor infinito. O amor com o qual nós fomos amados por Deus é um amor infinito. Assim como Deus é eterno em seu ser, também o é o seu amor. Assim como Deus é grandioso em todo o seu ser, no conjunto de todas os seus atributos, o amor de Deus também o é. É um amor grandioso.
Vou mudar agora de um homem, de um varão, para uma varoa. Valine, vamos à primeira carta, ou a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 19. Vamos ver uma descrição do apóstolo Paulo fazendo a oração pela igreja de Éfeso, desejoso que essa igreja cresça e que essa igreja experimente o amor de Deus. E vamos escutar a leitura que a Aline fará de Efésios 3, 17 a 19. Olha que coisa fabulosa a oração que Paulo está fazendo pela igreja, que fala de Cristo atrelado ao amor de Cristo, a plenitude de Deus, em que Paulo usa essa linguagem para cá, para lá, para baixo, largura, altura, profundidade, extensão. Assim, a gente fica, é como se a gente estivesse em alto mar, nadando de braçada e sendo molhado, banhado por esse amor. Um amor grandioso. É um amor sem igual. Exclusivo. Encontrado só em Deus. Uma vez o povo de Deus estava se sentindo assim, desamparado, né? E aí o profeta Isaías, aliás, deixe-me abrir esse texto com vocês. Isaías 49, o povo se sentindo, coisas que você de vez em quando passa e fala assim, Deus me deixou sozinho, estou me sentindo tão só. Você às vezes não fala, mas você lá no coração você sente isso. Aí o capítulo 49 de Isaías, Deus usa uma linguagem que envolve talvez algo que tem a ver daquilo que é empírico para nós enquanto experiência relacional de amor, de afeto, que tem a ver com a mãe. Versículo 14 diz assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. De vez em quando a gente não fica assim. O Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus fala assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho e do ventre? Pode acontecer isso, uma situação hipotética? Pode, irmãos? Pode. É difícil, mas pode. De vez em quando a gente vê aí, não vê não? Mas ainda que esta, dentro de uma situação hipotética, longe de acontecer, mas acontece, a gente sabe que acontece. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Mesmo desse povo que demonstra amor na juventude, depois de um tempo vira as costas por algum momento, Deus mostra que o seu cuidado, que o seu amor excede o amor de mãe, que o seu cuidado excede ao cuidado de mãe. Deus tem um amor sem igual. É exclusividade dele. É um amor eterno, e por ser amor eterno é um amor infinito, por ser um amor infinito é um amor grandioso, e por ser um amor grandioso é um amor sem igual. Segunda característica do amor de Deus, o amor eletivo. Amor eletivo. Vamos voltar aí para mais um varão. A gente vai intercalar aí. Rafael do Norte. Vamos aí, Rafael, para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 11 a 15. Vamos correr aí que eu falei com vocês, não é brincadeira não, estou com fome, irmãos. Tem aí, Tiago? Não, depois quando terminar aqui, pelo menos uma meia dúzia de pepa. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quando diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei
Ei de quem me aprouver ter compaixão. Então nós vemos nesse texto, e muitas outras, eu selecionei algumas, mas a gente vai avançar aqui. Esse é um texto clássico, dentre muitos outros que nós poderíamos citar aqui, sobre o amor eletivo de Deus. Os gêmeos que estavam no ventre, Jacó e Esaú. Vejam que o texto vai dizer que não tinham praticado nada. Não é uma coisa que acontece, que vem acontecer na história do indivíduo, que vai delinear e vai influenciar a escolha de Deus de acordo com o que se faz ou com o que se deixa de fazer. É uma decisão de Deus, cujo amor é eterno, que é tomado lá na eternidade. E que na história se faz percebido, conhecido, de pessoas que estavam na mesma condição, na mesma situação. Ambos da mesma massa caída. Mas que aprove a Deus escolher um em detrimento do outro. Claro, isso dá pano para manga, né? Muita gente fala assim, mas isso é injustiça. Que injustiça de Deus? Não, não é injustiça, não, é misericórdia. Justiça seria se Deus tivesse feito outra coisa. Voltando ao teólogo anglicano J. Packer, ele diz assim, Deus ama criaturas que se tornaram indignas desse amor. E por amor eletivo, de acordo com essa passagem que nós lemos, nós também podemos dizer que é correto falar que o amor eletivo de Deus também é um amor soberano. É um amor livre. E aí eu falo aquilo que eu havia mencionado lá atrás. Deus não foi atraído a amar por razões ou causas externas. Nós somos assim. Tantas vezes, inclusive, quando nós começamos a nossa relação de afeição, de namoro, que avança para o noivado e veio a culminar com o casamento, tem a ver com uma série de razões que a gente vai considerando, de coisas que podem tanto ser determinantes para avançar quanto para interromper. E algumas vezes é até bom que se interrompa antes, depois de casar, não. Depois de casar, meu irmão, aguenta a ribordose. Tem que pensar antes, porque depois já era. É difícil, mas depois, né? Menina que casa com cara ímpio, agora minha filha. Siga aí em oração e lágrima, quem sabe, né? Deus muda a sua sorte. Menino que decidiu casar com uma menina não crente. Agora, meu irmão, até que a morte o separe. E de repente a morte vai separar levando você, né? E não ela, né? Porque às vezes a gente pensa que leva ela e eu fico para uma outra oportunidade. Não, mas Deus vai tirar você e deixar ela. Tá, mas vamos deixar isso aí, senão vocês vão arrumar problema em casa depois. Deus não foi, irmãos, coagido a amar. Ele decidiu amar soberanamente. O amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa, sem inspiração externas. É algo que está dentro dele, é algo que está nele. Em que ele decide amar e age de acordo com esse amor, alcançando aqueles que são alvos do teu amor. Escutem o que disse o cantor Charles Wesley, compositor de muitas das canções que nós cantamos. Um trechinho de uma de suas canções, ele diz assim, Ele nos tem amado porque queria amar, disse Charles Wesley. Ele nos tem amado porque queria amar. Então nós já vimos aí 3 coisas. Quais são elas? Primeiro, o objeto do amor de Deus. Qual foi a segunda? Aí avançamos para as características. Qual foi a primeira característica? O amor eterno. A segunda característica? O amor eletivo, que também pode ser chamado de amor soberano. E o amor sacrificial. O amor sacrificial.
Escutem o que disse um teólogo sobre este amor. Ele diz assim: mede-se o amor calculando quanto ele oferece. E a medida do amor divino é a dádiva de seu Filho único para ser feito homem e morrer pelos pecados e assim tornar-se o único mediador que nos pode levar a Deus. Eu vou repetir uma parte desse pensamento. Diz assim: a medida do amor divino é a dádiva do Filho único de Deus para ser feito homem e morrer pelos pecadores e assim tornar-se único mediador que nos pode levar a Deus. Que maravilhoso amor. De um Deus tal como se revelou e que nós temos conhecido, que decide amar, mas agora esse amor, ele ganha contornos concretos na história, quando Deus então envia o seu Filho, o eternamente gerado, que se fez homem, que veio para estar no espaço, estando então confinado, às limitações que o próprio espaço nos impõe, que se esvaziou, que tornou-se um servo. Deus se fez servo. Se Cristo é Deus e Ele é Deus, Ele se fez servo. Ele lavou pés de gente, empoeirados. Mas se ficasse aí, ainda talvez a gente fala, não, mas Ele tornou-se servo e sendo obediente até a morte, e não qualquer morte, morte de cruz. Isso tem a ver com o amor sacrificial de Deus. Vamos a alguns textos? Nós paramos em um homem, né? Na leitura, né? Teca. Vamos a Efésios, Teca. Capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Avance aí, Teca. Vamos até o versículo de número 8. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse amor que é grande, esse amor que nos alcança, esse amor que levou Deus a entregar o seu Filho por causa do grande amor com que fomos amados, é o amor também que exige resposta por meio da fé. Mas isso é um assunto para uma outra história. Vamos agora avançar para mais um homem aí para a leitura. Vamos aí para o Cláudio Ramos. Romanos, capítulo 5. Vamos do 5 ao 8, Cláudio. Olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Cláudio. Olha o texto que Cláudio leu, irmãos, a partir do 6. Ó. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos. Éramos mais o quê? Ímpios. Inimigos de Deus. E aí Paulo, diante dessa verdade estupenda, que está dentro do contexto da justificação, ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. É difícil, muito difícil. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É difícil, mas de repente o cara olha assim: não, mas esse cara é tão bom que eu assumo o lugar dele. Eu morro por ele. Aquela história, né? Eu boto a mão no fogo por ele, né? Tem gente que fala, não, mais do que isso. Mas é muito difícil.
A Bíblia chega a dizer que a gente tem que morrer pelos irmãos, né? Eu falo, meu Deus, eu estou tão distante disso, eu não sei se eu tenho coragem de morrer por esses miseráveis pecadores. Então, coragem eu não tenho mesmo, não, sabe? Pode ser por uma situação que afunilha e eu falo, não, agora eu tenho que morrer mesmo. Mas, enfim. Romanos 8, 32. Josélia, Romanos 8, 32. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Nós estamos pensando sobre essa terceira marca, essa terceira característica do amor de Deus, o amor sacrificial, em que nós estamos tentando mostrar que, dentro dessa qualificação, do adjetivo que mostra que o amor de Deus é grande, que aponta nessa linha, dessa sublimidade, dessa grandeza toda, é mostrar que esse amor, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está centralizado em Cristo Jesus. E daí, uma coisa muito importante a ser dita sobre essa questão é a seguinte: porque não tem como a gente falar do amor de Deus sem falar da cruz. Então, guarde isso aí, ó. A cruz é a maior declaração da justiça de Deus. A cruz é a maior declaração da justiça de Deus. Deus não faz de conta que o pecado não existe. Deus não pode fazê-lo por conta da sua natureza, da sua santidade. Ele foi ofendido, a sua lei foi tripudiada, foi ignorada. Os homens pecaram contra Deus e deixaram de fazer a vontade de Deus. E, portanto, Deus tinha que punir o infrator. E como Cristo foi o nosso substituto, o Filho de Deus se encarnou e veio com essa missão de ser o nosso substituto, de ir para a cruz em nosso lugar, então a cruz é a maior declaração da justiça de Deus. Deus puniu os nossos pecados no seu Filho. Deus manifestou a sua justa e santa ira em Jesus Cristo, e isso deve trazer um alerta para você. O pecado é algo extremamente ofensivo a Deus. É uma agressão à santidade de Deus. Você devia pensar muito antes de cometer certos pecados. Todo pecado, mas tem aquele pecado que você planeja, tem aquele pecado do ímpeto por conta do seu coração, e tem aquele que você, como um engenheiro, vai planejando minuciosamente como fazê-lo. Lembre-se que Deus trata rigorosamente com o pecado. O fez na cruz, irmãos. Mas, por outro lado, a cruz também é a maior declaração do amor de Deus. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se abraçaram. Ou, na linguagem do profeta, falando de outro conceito, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Quem era o objeto desse amor lá na cruz? Eu e você. Aquele que Deus amou desde toda a eternidade, o seu Filho eternamente gerado, o Santo de Deus, que esteve o tempo todo no convívio de Deus, se fez um de nós, porque Deus decidiu amar-nos. Mas para que nós pudéssemos gozar desse amor, não só do ponto de vista de informação, mas de experimentar esse amor, Deus não poupou o seu Filho, Deus o entregou. Deus puniu os nossos pecados, todos eles na cruz, e tendo feito isso, assegurou-nos definitivamente a eterna redenção em Jesus Cristo. Na cruz, portanto, nós vemos a maior declaração do amor de Deus. Deus nos ama, e nos ama para valer. Porque Deus amou o seu Filho unigênito. Ou, porque Deus amou o mundo,
que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus doou. Deus nos presenteou com o melhor de si mesmo, com o seu Filho. Foi o que a irmã Josélia leu aqui, em Romanos 8, 32, né? Isso é texto para você marcar aí, sabe, crente? Para você marcar na sua Bíblia, naqueles momentos de dúvidas, de incerteza, em que você talvez comece a olhar para o periférico, diante das necessidades reais que nós temos. E às vezes as coisas que nós queremos para o presente momento não chegam, ou pelo menos não chegam no tempo que nós gostaríamos que chegassem. Você se lembra, Deus já nos doou o melhor de si, o seu próprio Filho. A cruz, então, irmãos, a cruz, ela comprova a veracidade do ilimitado amor de Deus. Aquele amor eterno que nós já lemos lá. Na cruz, nós vemos a veracidade de que esse amor é um amor ilimitado, que foi manifesto na cruz. Agora, por ser um amor sacrificial, logo o amor de Deus é o amor que mostra que Deus doou o seu Filho, que mostra que Deus veio para nos redimir no seu Filho, que mostra que Deus, que nos amou, fez o que nós não podíamos fazer por meio do seu Filho na cruz. E isso enseja uma outra coisa. Qual seja? O amor de Deus é a manifestação suprema e mais grandiosa de sua bondade. Há teólogos que chegam a fazer o casamento, entendem, e eu creio assim também, que não pode separar o amor de Deus da bondade. Então, logo eles chegam à conclusão de que o amor de Deus é a manifestação suprema e mais gloriosa de sua bondade. Por quê? Porque o amor de Deus ressalta a natureza da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Ao amor de Deus estão conectados algumas verdades que experimentamos quando somos redimidos. O seu amor se manifesta, primeiro, por meio da graça. Não tem como a gente falar do amor de Deus sem falar da graça. Da graça salvadora, como Paulo diz em Timóteo capítulo 2, versículo 11. Não tem como falar do amor de Deus, o amor sacrificial, sem falar da misericórdia de Deus. Porque se por um lado a graça de Deus é aquilo que Deus nos dá e nós não merecíamos, a misericórdia de Deus é Deus não te dá o que você merece. A graça Deus te dá o que você não merece. A misericórdia Deus não te dá o que você merece. Então, quando nós falamos do amor sacrificial, está atrelado a este amor sacrificial essa manifestação daquilo que a gente experimenta em redenção, que é a graça salvadora, a misericórdia, e também a paciência de Deus. Um texto de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Imananda, pode ler esse texto? Romanos 2, 4. Uma pergunta que Paulo faz. Até para a gente se arrepender tem a ver com a paciência de Deus. Se por um lado arrependimento é graça de Deus, é doação de Deus, é uma dádiva de Deus, mas para arrepender-se também é necessário paciência de Deus, senão a gente está perdido. Pode ler, minha irmã, por favor. Olha que texto maravilhoso. Ignorando que a longanimidade é que te conduz ao arrependimento. A paciência de Deus. Dentro dessa teimosia de vocês, quão paciente Deus tem sido com vocês? Com vocês, não no sentido de que vocês, e eu estou fora disso, né? Eu estou no outro patamar. Com todos nós. E o que dizer do que nós experimentamos e que se faz necessário da disciplina de Deus, que tem a ver com isso que nós experimentamos, que vai transcorrendo nesse corredor da história. Graça, misericórdia, paciência de Deus, mas também a disciplina de Deus. Volta e meia é necessário que esse Pai amoroso nos chame, para nos endireitar, para que a gente volte ao caminho, para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. E a disciplina de Deus, diga-se de passagem,
está lá em Hebreus. A disciplina de Deus tem a ver com Deus quer nos levar a sermos participantes da sua santidade. Bem, e aí eu caminho para a conclusão. Porque ao final, com as muitas ressalvas, muitas mesmo, eu vou poder dizer, porque o apetite é volume, sabe? Quando a gente está falando, né? Então eu vou poder dizer, senti que saiu virtude de mim. Conclusão, aplicativas no formato de perguntas. Para concluir, então, perguntamos. Primeiro, é verdade que Deus é amor para mim como cristão? É verdade que diante de tudo isso, pastor, que o senhor falou, foi pontuando na Bíblia, e tem muitas coisas que o senhor podia ter falado que eu mesmo sei. É verdade que Deus é amor para mim mesmo? Isso é verdade de sua vida? Isso faz parte da sua história? Segundo, o amor de Deus é realmente tudo o que foi dito? Eu diria o seguinte, é tudo isso e muito mais. Agora, se isso é verdade, se a nossa resposta a essas perguntas é sim, então nós precisamos responder outras perguntas. Primeiro, se é verdade, né, o que eu falei, é verdade que Deus é amor para mim mesmo. O amor de Deus é realmente tudo o que foi dito e muito mais. Então, primeiro, se é verdade isso, por que eu sempre reclamo e mostro descontentamento diante das circunstâncias que Deus me colocou? Por que eu fico, então, resmungando? Por que eu me queixo tanto? Por que eu nunca estou contente? Porque as coisas que eu tenho e as circunstâncias para as quais Deus me levou, por alguma razão que a priori eu não entendo, mas depois, quem sabe, eu entenderei, eu estou sempre queixoso. Segundo, por que estou sempre desconfiado, atemorizado ou deprimido? Porque eu ando sempre com esse espírito melancólico, meio depressivo, para baixo. Tem razão de eu me sentir assim? Por que eu me sinto assim? Terceiro, por que sempre me permito ficar impassível, formal, ou pouco dedicado ao serviço do Deus que me ama tanto? Se Deus me ama tanto, fez tudo isso por mim, por que eu sou então indiferente ao chamado de Deus, ao serviço de Deus, à participação na obra de Deus, na tarefa de Deus? Se Deus me ama desse jeito, por que alguns de nós tratamos o dia do Senhor tão levianamente? Concentramos os nossos lazeres, nossas atividades, nossos encontros de família no dia do Senhor e deixamos a migalha para o Senhor, não comparecemos ao culto matutino. O culto noturno depende se o meu time está na ponta, porque se tiver jogo, pastor, cá para nós, não vou não, hein? Você sabia que não dedicar, não comparecer, não estar presente com o povo de Deus no dia do Senhor é pecado? E diante de um grande amor desse, por que eu consigo, ou por que eu insisto em viver assim? Por que tem tanta gente que, nesse momento de culto, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia da vitória sobre a morte, tem gente que nesse exato momento está preparando o churrasco do almoço, não ouviu nenhuma mensagem, porque não tem desculpa para dizer, não, mas a pandemia, não ouviu nenhuma mensagem até agora, está cuidando da sua própria vida, não está aqui, não está lá em culto a Deus, e não há dedicação. Por que isso acontece? Quarto, por que permito que minha lealdade se divida de modo que Deus não tenha todo o meu coração? Por que parte da minha vida, as afeições da minha vida, são devotadas para outros deuses e não o Deus da Bíblia que me amou como me amou? Talvez você diga, era por um desconhecimento.
Era por ignorância. Mas eu temo que tem a ver com um coração mesmo arredio. Caminhando para finalizar. Você participou da exposição de João? Participou de umas 2 ou 3, né? Tiago Almeida. Me impressiona muito que João, ele faz na minha percepção, ele faz um casamento estou voltando a João, porque começamos em João, né? Ele faz um casamento entre graça e ética. Né? Exemplifico isso com o texto de João 2, né? Filhinhos meus, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Graça. Mas depois ele vai falar de ética. Aquele que diz que o conhece, deve viver de acordo com seus mandamentos. Então João vai fazendo isso o tempo todo. E quando João vai falar de amor de Deus e de amor dos irmãos para com seus irmãos, João estabelece um ponto, um princípio ético para falar desse amor. Capítulo 4, versículo 11, nós podemos ver isso. Capítulo 4, 11. Quando João diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não é admissível uma pessoa que diz assim: olha, eu sei do amor de Deus, fui amado com esse amor, e eu amo a Deus, e entretanto não amo seus irmãos. Então a questão é, escute isso, será que algum observador poderá aprender pela qualidade e intensidade de amor que eu mostro aos outros alguma coisa sobre a grandeza do amor de Deus por mim? Será que um observador, alguém que me olhe, alguém que me contempla, alguém que escuta o meu discurso sobre o amor de Deus, graça de Deus, será que ele pode perceber a partir disso, da qualidade, de intensidade, de tudo que a gente profere, aprender sobre a grandeza do amor de Deus em mim? Será que Patrícia, quando olha para mim, fala assim: vejo um homem que é pecador, mas que foi redimido, que revela amor de Deus no trato comigo? Será que um homem pode dizer da sua mulher, falar assim: olha, vejo que casei com uma mulher, uma pecadora, mas uma pecadora redimida, que o seu trato comigo revela o amor de Deus? Será que os nossos filhos podem olhar para nós e, enquanto observador, alguém que está ali, ouvindo e percebendo o que se faz, consegue ver em nós e aprender a partir de nós sobre o grande amor de Deus? Será que as pessoas com as quais eu convivo no trabalho, na faculdade, na escola, seja lá em que ambiente for, conseguem perceber o eco do discurso com a prática do grande amor de Deus? O amor de Deus, irmãos, é um amor santo. O amor de Deus é um amor inflexível, pois expressa a santidade de quem ama e procura a santidade no amado, disse J. Parker. E eu termino dizendo o seguinte: medite sobre essas coisas e examine o seu coração.